Olá pessoal, estou voltando com o vídeo. Eu tive um problema com a internet na segunda aula e por isso não foi gravada, né? Eu fiz a aula pelo celular e não consegui fazer a gravação. Então, por isso estou voltando nesse vídeo para recapitular aí o que nós conversamos na nossa primeira aula de filosofia. E o tema foi sobre sustentabilidade e pegada ecológica. Esse tema está no livro Positivo, na página 21. Então nós vamos abrir o livro Positivo na página 21 e eu vou falar um pouquinho, né, o que nós conversávamos agora há pouco na nossa segunda aula da plataforma hoje. Então, página 21, sustentabilidade e pegada ecológica, filosofia. Você já ouviu a palavra sustentabilidade? Muito falada atualmente, se refere à ideia de utilizar elementos da natureza para produzir o necessário à vida e ao conforto do ser humano, mas sem desperdício e destruição do ambiente, preservando a natureza para as próximas gerações. A sustentabilidade depende de algumas atitudes que devem ser adotadas pelas pessoas. A imagem seguinte revela algumas dessas atitudes que ficaram conhecidas como 6 R's. Então nós conversamos um pouquinho sobre a sustentabilidade e a importância, né, de se preservar o meio ambiente, para que tenhamos aí uma vida cada vez mais saudável. Destruindo o meio ambiente, como nós falamos ontem, né, da teia, que usamos aí o exemplo da teia de aranha, né, se um fio da teia se rompe, vários elementos caem, né, cada elemento da natureza, cada ser vivo é fundamental para a nossa subsistência e para o nosso andamento da vida, uma vida saudável aí. Então, quais são os 6 R's? Vamos ver lá. Repensar os hábitos, é importante a gente estar sempre repensando nossos hábitos. Reduzir o consumo, evitando assim o desperdício. Reutilizar produtos e embalagens. Reciclar produtos e embalagens que não forem reutilizados, repor aquilo que se retira da natureza e reparar os danos que já foram causados à natureza. Então aí são os 6 R's, né, que é fundamental. Repensar, reduzir, reutilizar, reciclar, recompor e reparar os danos, né, que estamos ocasionando aí para a natureza. Porque se nós não pensarmos nisso tudo, estaremos aí com o nosso mundo cada vez mais poluído, consequentemente aí prejudicando a nossa vida e a nossa saúde. Então essas atitudes podem modificar a pegada ecológica, ou seja, a marca deixada no planeta pelo ser humano. Essa marca representa a área da natureza atingida pela retirada de elementos para manter os hábitos de vida. Uma pegada no solo mostra que alguém passou por ali. A pegada ecológica, por sua vez, mostra a quantidade de elementos retirados da natureza de acordo com as atitudes e os hábitos do ser humano. Assim, com algumas mudanças de atitude, cada pessoa pode diminuir sua pegada ecológica, isto é, causar menos impacto com o ambiente e a biodiversidade que depende dele para sobreviver. Então, aí nós estamos, né, diariamente deixando a nossa pegada no nosso meio ambiente. E a ideia é pensarmos um pouquinho, né, que pegada nós estamos deixando. Uma pegada de sustentabilidade, né, onde buscamos aí um mundo melhor, ou uma pegada de desperdício. Para a gente pensar um pouquinho, né, que foi trabalhado com as crianças também agora há pouco, eu peguei e solicitei para que eles pegassem aí o material de apoio. Então nós temos aí um jogo do material de apoio. Então estávamos pensando, então vamos lá pegar o material de apoio, a página 3, que é um jogo sobre desperdício e sustentabilidade. Na verdade nós não fizemos esse jogo, mas nós lemos cada um dessas pegadas e aí conversamos um pouquinho sobre as nossas atitudes. Então nós temos aí a pegada da sustentabilidade: comprar e consumir apenas o que é necessário, reutilizar embalagens de produtos, apagar luzes e desligar aparelhos elétricos quando não estão em uso, brincar sem o uso de aparelhos que consomem energia, reutilizar a água da lavagem de roupas para limpar calçadas, não deixar a torneira aberta enquanto se escova o dente ou lava a louça,
conscientizar as pessoas sobre a importância de se preservar a natureza, proteger seres vivos ameaçados de extinção, reflorestar áreas que foram desmatadas, denunciar a captura e a venda dos animais silvestres, plantar árvores nas cidades, substituir o carro pela bicicleta ou transportes coletivos, consumir alimentos naturais e sem agrotóxicos, descartar lixos nos lugares corretos para não chegarem aos rios e mares, separar o lixo reciclado do lixo orgânico. Então nós temos aí o que é algumas dicas de sustentabilidade. E agora os desperdícios, que estão na pegada vermelha. Desperdiçar alimento, desperdiçar energia, desperdiçar água, poluir rios e mares, desmatar ou queimar as florestas, pescar durante o período de reprodução dos peixes, caçar animais por esportes ou para obter lucro, poluir o ar com queimas de combustível e poluir o solo com elementos químicos. Então nós demos com as crianças esses itens do material de apoio. Depois eu sugeri para que eles pintassem, eu sugiro para vocês também que não fizeram, para vocês pintarem aí o que vocês fazem de sustentabilidade e de desperdício. Então a ideia é que vocês pintem aí de cores diferentes, né? O que vocês fazem do quadro sobre sustentabilidade e de desperdício. E depois aí é uma reflexão, né, para vocês estarem fazendo desses quadros que nós temos aí. O que vocês fazem mais? Quais são os atos que vocês mais fazem? O de sustentabilidade ou do desperdício? Então, quais são as pegadas que vocês mais deixam aí na nossa natureza, no nosso dia a dia, né? Nas nossas casas, nos nossos lares, nas ruas, nos lugares aí em geral. Então, depois de pintado, nós retomamos a discussão sobre esses desperdícios, sobre a sustentabilidade e sobre a importância, né, de não se desperdiçar, né, e sim fazer o que se pede aí com os 6 R's. É importante de respeitar, de reduzir, de reutilizar, de reciclar, repor e preservar o nosso meio ambiente. Na página 22, nós temos aí um texto, uma historinha. Então vamos lá. Essa história que você vai ler aqui, quem me contou foi um menino que vive no futuro. Num futuro muito distante mesmo, o mais distante que se possa imaginar. Para gravá-la, viajei na minha máquina do tempo particular. Quando a ouvi, o menino que vivia neste futuro distante me contava uma história que tinha acontecido no seu passado. Conclusão: o passado dessa história está também no futuro. O melhor que fazemos, portanto, para contar tudo é imaginar que já estamos no século 3000, onde chegamos porque os habitantes da Terra tomaram juízo para derrubar as florestas, não deixar de subir a água dos mares, impediram que o fogo esquentasse os campos e o ar, e a vida continuou. Século 3000, foi lá que acabei parando com a minha máquina do tempo. Acho que ninguém jamais foi tão longe, futuro adentro. Então, o que é importante, né? Nós estamos falando aí no futuro, no século 3000, será que nosso mundo chegará até esse século, né, se continuarmos destruindo o meio ambiente? Aí para a gente pensar um pouquinho sobre isso, né, nessa importância, nessas pegadas, né, que se não cuidarmos, vai estar destruída. E aí vai ser como a teia de aranha que nós falamos aí na aula de ontem, né? Ela vai se destruir, um fio quebrando, caem muitas coisas, né? E todos esses elementos são fundamentais para a nossa vida. Então a aula 1 de filosofia foi essa, né? Foi o que nós fizemos agora. E aí no próximo vídeo, né, que já está aí na aula gravada, nós vamos continuar aí com o capítulo, falando agora um pouquinho da preservação dos animais, e dos seres vivos em geral, e a revisão do nosso conteúdo para a prova de segunda-feira. Então, até mais.